Você já parou para pensar em como os verdadeiramente ricos constroem suas fortunas? Não é segredo que depois de décadas observando o jogo do dinheiro, percebi um padrão que poucos enxergam. Um método tão simples, tão eficaz que a primeira reação de quem ouve é: só isso. É o que chamo de comprar, pegar emprestado, morrer. Pode soar um tanto direto, até mesmo duro, mas garanto que essa estratégia é uma das mais poderosas para multiplicar patrimônio sem violar uma única lei. A maioria das pessoas segue o caminho tradicional. Trabalha, recebe um salário, paga impostos e tenta guardar o que sobra. Não há nada de errado nisso, é um caminho honesto. Mas os milionários e bilionários não jogam esse jogo. Eles descobriram uma forma completamente diferente de fazer o dinheiro trabalhar a seu favor. E é justamente isso que vou mostrar agora, passo a passo. Quando você entender essa lógica, verá o mundo financeiro com outros olhos. Vai perceber por que os ricos ficam mais ricos e por que o sistema, goste ou não, funciona dessa maneira. Vamos começar pela primeira palavra: comprar. Não estou falando de gastar com carros de luxo, iates ou relógios caros. Estou me referindo a adquirir ativos de verdade, aqueles que valorizam com o tempo. Sempre defendi que o melhor investimento é em você mesmo, mas logo depois vem a compra de negócios prósperos, imóveis ou ações de empresas com potencial de crescimento a longo prazo. Quando você adquire um ativo sólido, algo extraordinário acontece. Ele se valoriza, cresce, e aqui está o ponto crucial. Enquanto você não vender, não paga impostos sobre esse ganho. Repito, porque isso é fundamental. Enquanto o ativo permanece em suas mãos, o fisco não tem direito a um centavo sequer. Isso se chama ganho não realizado. A receita só cobra quando você vende e efetivamente realiza o lucro. A maioria das pessoas não pensa nisso. Compra uma ação, ela sobe, ficam animadas, vendem e pagam imposto sobre o ganho de capital. Não há problema quando se trata de pequenas quantias, mas quando o patrimônio é expressivo, vender é a última coisa que você deve fazer. Vou dar um exemplo prático. Imagine que você compre 100 ações de uma empresa sólida como a Coca-Cola. Eu mesmo tenho ações dessa companhia há décadas e, com o tempo, elas se valorizaram consideravelmente. Se eu vendesse hoje, teria que pagar imposto sobre o lucro. O ganho de capital de longo prazo gira em torno de 20% no âmbito federal, além de possíveis impostos estaduais, o que pode chegar a 23% ou 25% do lucro indo para o governo. Mas se eu nunca vender, nunca pagarei esse imposto. A riqueza continua crescendo, ano após ano, década após década. É o famoso efeito bola de neve. Você deixa o dinheiro trabalhar e ele se multiplica sem que o fisco leve sua parte a cada movimentação. Agora, você deve estar se perguntando: tudo bem, mas e se eu precisar de dinheiro? Para comprar uma casa, abrir um negócio, ou simplesmente viver bem? Excelente pergunta. E é aqui que entra a segunda palavra: pegar emprestado. A maioria das pessoas não faz ideia de como os ricos obtêm liquidez sem vender seus ativos. Eles não liquidam investimentos, eles os usam como garantia para pegar empréstimos. Vou explicar como funciona. Os bancos adoram emprestar dinheiro para pessoas ricas. Por quê? Porque elas têm colateral, ações, imóveis, empresas, uma infinidade de ativos. O banco olha para isso e pensa: se essa pessoa não pagar, podemos tomar seus bens. É uma operação segura para o banco e para o tomador do empréstimo, é uma jogada genial. Aqui está o motivo. Quando você pega um empréstimo, esse dinheiro não é considerado renda. A Receita não tributa o que você toma emprestado. Ou seja, você pode pegar milhões e não pagar um centavo de imposto sobre isso. Claro, há juros a serem pagos, mas aqui está o detalhe: as taxas de juros para pessoas com excelente crédito e garantias sólidas costumam ser baixíssimas, muitas vezes entre 2% e 3% ou até menos. Enquanto isso, seus ativos continuam se valorizando. Se seus investimentos crescem, digamos, 8% ou 10% ao ano, e você está pagando 3% de juros, está lucrando com a diferença. Na prática, você está usando o dinheiro do banco para viver, enquanto seu próprio capital continua crescendo, sem ser tributado, nos bastidores. Vou dar um exemplo mais concreto. Suponha que você tenha 10 milhões de dólares em ações, mas não quer vendê-las porque teria que pagar, digamos, 2 milhões em impostos. Além disso, você acredita que essas empresas vão continuar se valorizando. Então, em vez de vender, você procura um banco ou uma gestora de patrimônio e diz: quero um empréstimo. Vou dar minhas ações como garantia. O banco analisa sua situação e responde: claro, podemos emprestar 3 milhões para você. É uma relação conservadora, 30% do valor do colateral, muito segura para eles.
Agora você tem 3 milhões em dinheiro livre de impostos. Pode comprar uma casa, abrir um negócio, viajar pelo mundo, fazer o que quiser, sem ter vendido uma única ação. Enquanto isso, seus 10 milhões em ações continuam crescendo. Vamos supor que cresçam 8% ao ano, o que significa $800 mil de valorização anual, não realizada e intocada. E quanto você paga de juros sobre o empréstimo de 3 milhões? Cerca de $90 mil por ano, a 3%. Ou seja, seus ativos crescem 800 mil, você paga 90 mil em juros e ainda fica com 710 mil de lucro, sem pagar um centavo de imposto sobre ganhos de capital. Percebe como isso funciona? É uma estratégia elegante. Você vive com dinheiro emprestado, sua riqueza continua se multiplicando e o fisco não leva nada. Mas em vez de deixá-lo parado em uma conta que mal rende, investe em ativos que se valorizam ao longo do tempo. Ações de empresas sólidas, imóveis bem localizados, negócios que geram fluxo de caixa. Com disciplina, esse capital cresce a uma taxa média de 8% ao ano, reinvestindo os lucros. Após 4 décadas, o patrimônio não é de $500 mil, mas de vários milhões, e o mais importante, não é um dinheiro estagnado, é um sistema que trabalha por ele. Agora imagine que aos 65 anos, a pessoa B decide que não precisa mais vender seus ativos para viver. Em vez disso, começa a tomar empréstimos garantidos por esses investimentos, pagando juros baixos e mantendo o capital intacto. Os juros, digamos, 4% ao ano. A diferença entre o que o dinheiro rende, 8%, e o que custa um empréstimo, 4%, é lucro líquido sem impostos. E quando chegar o momento inevitável, seus herdeiros recebem esses ativos com o valor de mercado atualizado, eliminando qualquer ganho de capital acumulado. O fisco recebe apenas o que a lei determina, e nada além disso. A pessoa A, por outro lado, pagou impostos sobre cada centavo que ganhou, sobre cada rendimento de sua poupança, sobre cada venda que fez para cobrir despesas. A pessoa B pagou impostos apenas sobre o que consumiu, não sobre o que acumulou. A diferença não está na renda, mas na estratégia. Uma trabalhou pelo dinheiro, a outra fez o dinheiro trabalhar por ela. E aqui está a verdade incômoda. O sistema não foi desenhado para premiar quem segue as regras cegamente, mas quem as entende e as usa com inteligência. Não se trata de burlar a lei, mas de operar dentro dela com a máxima eficiência. Se o governo oferece incentivos para investir, por que não aproveitá-los? Se a legislação permite que você adie ou até elimine impostos sobre ganhos de capital, por que não estruturar sua vida financeira de forma a se beneficiar disso? Claro, há quem argumente que isso é injusto, que os ricos deveriam pagar mais. E talvez tenham razão. Mas enquanto as regras forem essas, ignorá-las é como deixar dinheiro na mesa, dinheiro que poderia estar trabalhando para você, para sua família, para as próximas gerações. A questão não é se o sistema é perfeito, mas se você está disposto a dominá-lo. E não pense que isso é exclusividade dos bilionários. Mesmo com um patrimônio modesto, você pode aplicar os mesmos princípios. Comece pequeno. Invista em ativos que se valorizam, evite dívidas ruins, viva abaixo de suas possibilidades. Com o tempo, o poder dos juros compostos e da alavancagem estratégica fará o resto. O segredo não está em quanto você ganha, mas em quanto você mantém, e em como faz esse dinheiro crescer sem entregá-lo ao governo em cada etapa do caminho. Afinal, riqueza não é sobre quanto você gasta, mas sobre quanto você preserva e multiplica. E se há uma maneira legal, eficiente e comprovada de fazer isso, por que não usá-la? O jogo está aí. A pergunta é, você vai jogar para perder ou para vencer? Causas que realmente importam, você precisa pensar como quem já venceu o jogo. E o jogo não se ganha com atalhos, mas com estratégias que resistem ao tempo. A verdade é que a maioria das pessoas nunca ultrapassa a linha da sobrevivência financeira porque trata o dinheiro como um fim, não como uma ferramenta. Elas trabalham para pagar contas, não para construir patrimônio. E quando finalmente acumulam algo, cometem o erro fatal, vendem, pagam impostos desnecessários, interrompem o ciclo de crescimento e, no fim, ficam com migalhas do que poderiam ter sido fortunas. Enquanto isso, quem entende as regras do jogo age de forma diferente. Não vende, não líquida, não entrega ao fisco o que poderia multiplicar-se. Em vez disso, usa o próprio patrimônio como alavanca, pega emprestado contra ele, vive bem, e deixa que o tempo e os juros compostos façam o trabalho pesado. E aqui está o detalhe que poucos percebem: a riqueza não é medida pelo que você possui, mas pelo que você controla. Um imóvel, uma carteira de ações, um negócio sólido, esses ativos não precisam ser vendidos para gerar valor.
Eles podem ser usados como garantia para obter crédito a taxas baixas, financiar novos investimentos ou até mesmo sustentar um estilo de vida sem tocar no principal. É como ter uma árvore frutífera. Você não corta a árvore para comer os frutos, colhe o que precisa e deixa que ela continue crescendo. A cada ano, ela produz mais. A cada década, seu valor se multiplica. E quando chega a hora de passar adiante, o que era uma árvore se torna uma floresta, tudo sem que um único centavo tenha sido perdido em impostos sobre ganhos de capital. Mas atenção, essa estratégia exige disciplina. Não é um convite para viver no limite, apostando tudo em alavancagem irresponsável. O mercado tem seus ciclos, e quem se endivida além da conta está fadado a ser engolido pelas crises. A regra é simples, só pegue emprestado contra ativos que você acredita que ainda estarão valendo mais daqui a 20, 30, 50 anos. Empresas com vantagens competitivas duradouras, imóveis em locais com demanda crescente, setores que resistem às mudanças tecnológicas. E acima de tudo, nunca comprometa mais do que 30% ou 40% do valor desses ativos. Assim, mesmo que o mundo desabe, você ainda terá margem para respirar. E por falar em crises, aqui vai uma lição que aprendi ao longo de décadas. Os momentos de pânico são os melhores para quem tem liquidez. Enquanto a maioria corre para vender, quem tem capital disponível compra ativos de qualidade a preços de liquidação. Foi assim em 2008 e em 2020, e será assim na próxima tempestade. Quem entende isso não teme as quedas, as enxerga como oportunidades. E quem usa a estratégia de pegar emprestado, morrer está sempre pronto para agir, porque não precisa vender para sobreviver. Tem o patrimônio intacto, o crédito disponível e a paciência necessária para esperar a recuperação. Agora, uma pergunta que muitos fazem: se isso é tão poderoso, por que não é ensinado nas escolas? A resposta é simples: o sistema não foi feito para você enriquecer. Ele foi feito para manter você dependente de salários, de impostos, de dívidas ruins. As escolas ensinam a ser um bom funcionário, não um bom investidor. Os bancos lucram com sua ignorância. E os governos adoram quando você vende seus ativos, porque é aí que eles abocanham sua fatia. A verdadeira educação financeira não está nos livros didáticos, está nas biografias dos que construíram fortunas, nas entrelinhas das leis tributárias e na experiência de quem já cometeu erros e aprendeu com eles. E aqui está o ponto crucial: essa estratégia não é apenas para milionários. Ela é para quem quer se tornar um. Comece pequeno, mas comece agora. Invista em ativos que geram renda, reinvista os lucros, evite dívidas ruins, e quando tiver um patrimônio sólido, use-o como alavanca. Não espere até ter dinheiro suficiente, porque esse dia nunca chega para quem não age. A diferença entre quem enriquece e quem apenas sonha com isso não está na sorte, mas na consistência. Na capacidade de adiar gratificações, de pensar em décadas, não em meses. De ver o dinheiro não como um meio de consumo, mas como uma semente que plantada hoje, se tornará uma árvore frondosa amanhã. Por fim, lembre-se, a riqueza não é um destino, mas um processo. E o processo mais eficiente é aquele que preserva o que você já conquistou, multiplica sem impostos desnecessários e passa adiante sem perdas. É assim que dinastias são construídas. É assim que legados são deixados. E é assim que você, independentemente de onde começou, pode escrever sua própria história de sucesso financeiro, sem depender da sorte, sem se curvar ao sistema e sem jamais entregar ao governo mais do que o estritamente necessário. O jogo está aí. As regras estão claras. A pergunta que resta é: você vai continuar jogando como vítima, ou vai assumir o controle e jogar para vencer? Eis o plano. Eis a fórmula. Adquira ativos de qualidade e mantenha-os, use-os como garantia quando precisar de liquidez, deixe-os se valorizar e no fim, seus herdeiros receberão o benefício da Steped Basis. Simples? Sim. Fácil? Nem um pouco. Exige disciplina, exige paciência, exige que você pense em décadas, não em dias. Sempre disse que o mercado de ações é um mecanismo para transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes, e essa estratégia não é diferente. Se conseguir resistir ao impulso de vender, se conseguir enxergar o longo prazo em vez do imediatismo, você não apenas sobreviverá, você prosperará. O sistema tributário não é um inimigo, é um aliado, desde que você saiba jogar. Ele foi desenhado para recompensar investidores, não empregados. Se quer construir riqueza, precisa pensar como quem acumula patrimônio, não como quem troca tempo por dinheiro. E o maior aliado nesse processo? O poder dos juros compostos. Proteja-o. Não o interrompa com vendas desnecessárias e impostos evitáveis. Deixe-o trabalhar, ano após ano, sem interferências.
Dívida inteligente não é um risco, é uma alavanca. Pegar emprestado contra ativos que se valorizam é uma das ferramentas mais poderosas da finança pessoal, desde que usada com sabedoria. E acima de tudo, pense em gerações, não em meses. As decisões que você toma hoje, os ativos que escolhe, a paciência que demonstra, ecoarão por décadas. Não estou falando de teoria. Estou falando de 80 anos de experiência de ver impérios surgirem e desmoronarem, de testemunhar fortunas se multiplicarem e desaparecerem. Mas uma coisa nunca mudou: os que vencem são aqueles que compram ativos excepcionais e os seguram para sempre. Foi assim com a Berkshire Hathaway. Foi assim com a American Express. Foi assim com todas as minhas maiores vitórias. Não construí minha fortuna com trades especulativos ou apostas de curto prazo. Construí-a com um princípio simples: comprar, segurar e deixar o tempo e os juros compostos fazerem o trabalho pesado, enquanto o fisco fica com o mínimo possível. Buy, borrow, die não é apenas um slogan, é uma filosofia. Uma estratégia testada e comprovada por famílias abastadas há séculos, e agora você tem acesso a ela. O que fará com esse conhecimento depende inteiramente de você. Mas uma coisa é certa: se aplicá-lo com seriedade, disciplina e uma dose saudável de paciência, ele tem o poder de transformar sua vida e garantir segurança financeira não apenas para você, mas para seus filhos, netos e além. Muitas vezes me perguntam qual foi meu maior arrependimento. Minha resposta nunca muda: gostaria de ter começado mais cedo. Comprei minha primeira ação aos 11 anos, mas poderia ter sido aos 10, ou até aos 9. Porque cada ano conta. Cada ano de juros compostos faz diferença no resultado final. Se você é jovem ou está apenas começando, não espere. Comece agora, mesmo que seja com pouco. Invista em um fundo de índice, em um imóvel para alugar, em ações de uma empresa em que acredita e segure. Não venda. Não interrompa o processo. Deixe o tempo trabalhar a seu favor. E quando precisar de dinheiro em vez de vender, considere tomar emprestado contra seus ativos. No futuro, quando olhar para trás, verá que construiu algo sólido. Riqueza real, patrimônio que perdura. 3 palavras resumem tudo: buy, borrow, die. 3 palavras que encapsulam a verdade sobre como a verdadeira fortuna é construída. Não se trata de ganância nem de acumular por acumular. Trata-se de tomar decisões inteligentes, entender as regras do jogo e construir um legado que transcenda gerações. Porque no fim das contas, dinheiro é apenas uma ferramenta. O que importa é o que você faz com ele. Você pode usá-lo para viver com liberdade, proteger sua família, contribuir para sua comunidade e deixar um impacto positivo no mundo. Mas nada disso será possível se você não tiver os meios. Então construa sua riqueza com sabedoria. Invista em ativos de qualidade, use a dívida com inteligência e deixe o poder dos juros compostos fazer sua mágica. Esse é o segredo. Essa é a essência. Obrigado por ouvir. Desejo a você todo o sucesso do mundo. Agora, se me dão licença, vou tomar uma Coca-Cola e talvez jogar uma partida de bridge.